Queridos amigos, com carinho, com alegria, nós cumprimentamos a todos neste momento. Então sintam-se todos abraçados e que possamos, durante esse tempinho que temos juntos, aprendermos juntos sobre a importância do Evangelho no lar. Se nós perguntássemos: quem fez o primeiro evangelho no lar no mundo? Qual seria a nossa resposta? Quem realizou o primeiro evangelho no lar? Jesus. Jesus instituiu o evangelho no lar. Quando Jesus se hospedava na casa de Simão Pedro, ele reunia os familiares e os amigos para falar das coisas de Deus. Ao fazer isto pela primeira vez, Jesus estava instituindo o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é realmente são bênçãos de energias que nossos lares recebem ao realizarmos esse encontro entre os membros da nossa família. Porque o lar é a primeira escola das almas, é o primeiro lugar onde nós vamos aprender uma boa moral, onde nós vamos aprender o Evangelho, onde nós vamos aprender os ensinos, deve ser no nosso lar. Onde nós vamos tentar conviver harmoniosamente para depois podermos conviver harmoniosamente lá fora. Porque vamos pensar juntos, se nós não conseguimos ter paz dentro do nosso lar, com pessoas que nós dizemos amar, com as pessoas que nós respiramos o mesmo ar, vamos dizer assim, como é que nós vamos querer que tenha paz no mundo se nós não conseguimos ali, dentro de quatro paredes, ter harmonia? Então nós temos que nos harmonizar com os nossos familiares para depois certamente conseguirmos nos harmonizar lá fora. Queremos a paz no mundo, mas essa paz deve começar onde? Dentro de nosso lar, com as nossas transformações morais. Então o mundo vai ter paz quando cada um de nós viver a paz. Porque não é a sociedade tem que mudar, mas é cada indivíduo tem que mudar para que a sociedade se transforme. Então vamos começar a harmonizar o nosso lar com a instituição do culto do Evangelho no lar. O que é isso? Então, o que é Evangelho no lar? É uma reunião dos membros da família, aonde se reúnem para estudar os ensinamentos de Jesus. Então a família se reúne para estudar aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Isso deve ser feito com um horário e com um dia pré-estabelecido. Pré-estabelecido por quem? Por nós. Nós, membros da família, vamos estipular um dia e um horário para fazer este encontro harmonioso entre os membros da família. Então, isto é Evangelho no lar, reunião familiar para comentar os ensinos de Jesus. E comentando, é lógico que nós vamos tentando fazer a nossa transformação. Então, aí vem a outra pergunta: por que fazer o Evangelho no lar? Por que instituir esse dia para o culto do Evangelho no lar? Porque nós vamos aprendendo aquilo que Jesus nos deixou através desse estudo semanal e vamos fazer força para tentar, durante aquela semana,
praticar aquilo que a gente leu no Evangelho. Então, nós vamos tentando gradativamente a nossa modificação através daquele estudo feito ali com a nossa família. E neste dia, quando nós nos reunimos para estudar aquilo que Jesus nos disse, nós vamos fazer com que uma barreira de luz seja feita ao redor do nosso lar. Então, nós oramos juntos e tudo que é feito em conjunto tem uma força maior. Vou dar um exemplo. Se agora eu disser, vamos gritar todos juntos, vai ter um som, né? Se eu gritar aqui sozinha, vai ter outro som. Mas se nós gritarmos juntos, o som vai ser ouvido mais longe. Maior número de pessoas vão ouvir o nosso grito. Então, se nós orarmos juntos, vai acontecer a mesma coisa. É ótimo orar sozinho, claro, nós vamos orar diariamente, cada um de nós individualmente, mas fazer uma oração junto com a nossa família, uma vez por semana, vai fazer com que as energias da nossa casa se formem uma barreira de luz ao redor do nosso lar, pelos nossos protetores, pela aquela equipe que vai cuidar do nosso lar. E nós, se nós mantivermos o nosso pensamento bom, nós vamos fazer com que essa energia se mantenha. Então, nós formamos juntamente com o plano superior uma barreira de luz no dia do nosso Evangelho no Lar, que vai ficar ao redor do nosso lar, vai se expandir até uma quadra e fica iluminado. Nós atingimos os nossos vizinhos. Olhem que coisa boa que é fazer o Evangelho no Lar. Protegemos a nossa família e protegemos os nossos vizinhos pela nossa oração, pelo nosso pensamento, pela nossa modificação. Porque nós vamos ver que ao realizarmos o Evangelho no Lar continuamente, porque como eu digo sempre, o Evangelho no Lar nós começamos e vamos fazer para sempre. É para o resto da nossa vida. Então, nós vamos arrumar aquele horáriozinho que vai ser bom para nós e para que seja usado sempre. Depois nós vamos falar como nós realizamos o Evangelho no Lar. Mas, enfim, nós vamos fazer isso para sempre. Então, nós vamos estar ajudando nas boas energias do nosso lar, na nossa modificação, na modificação dos nossos familiares. Por mágica, gente, a nosso lar vai se modificar, vai ser mais harmonioso depois da instituição do Evangelho no Lar. Será que é por mágica isso? Claro que não. Por que o nosso lar vai melhorar se nós instituirmos o Evangelho no Lar? Porque nós vamos nos modificando. Porque nós vamos aprendendo aquilo que Jesus nos disse e vamos fazendo a nossa modificação. Então, por exemplo, se vamos ler hoje sobre a paciência, a gente vai tentar durante aquela semana ser mais paciencioso. Não só eu, todos os membros da minha família. Então, isso vai fazer com que haja uma maior harmonia no nosso lar. E gradativamente nós vamos aprendendo mais, vamos nos modificando mais, vamos sendo pessoas melhores e o nosso lar vai se tornando um educandário de luz realmente. Porque cada um de nós vai fazer a sua modificação. Por isso a importância do Evangelho no Lar. Vamos começar logo, vale a pena. Também acontece no dia do nosso Evangelho no Lar, dos espíritos superiores trazerem para aquela reunião espíritos menos esclarecidos, para que eles ouçam aquilo que nós vamos comentar ali e aprendam com aquilo. Então vejam que nós estamos ainda fazendo a caridade. Além de para nós, para os outros, porque como já é pré-estabelecido, o plano espiritual já sabe o que nós vamos estudar, eles trazem para a nossa reunião esses necessitados de ouvir aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos comentar.
Então nós estaremos ajudando. Também nesse horário do nosso Evangelho no Lar, os nossos familiares desencarnados se aproveitam deste momento em que nós estamos com o pensamento elevado, aqueles que já estão bem, e eles vêm nos abraçar. Eles aproveitam para ficar conosco um pouco, muitas vezes para nos intuir aquilo que nós devemos fazer. Então vejam só, ainda é aproveitar esses momentos para nós receber o carinho dos nossos familiares que desencarnaram. Então o nosso Evangelho no Lar é muito bom, é importantíssimo que nós comecemos esta modificação interior. E essa reunião vai nos ajudar, porque nós temos que deixar Jesus entrar no nosso lar. Ele está aí, pronto para entrar, mas nós temos que dar chance, nós temos que deixar Ele entrar. E como é que nós vamos deixar Ele entrar? Fazendo aquilo que Ele nos ensinou, praticando os seus ensinamentos. Quanto mais nós estudarmos aquilo que Jesus nos deixou, mais nós vamos nos lembrando para praticar e fazendo a nossa reforma íntima, tão necessária, tão importante, mas depende de nós. Certa vez, uma exposição de quadros, estavam expostos quadros da figura de Jesus. Eram quadros belíssimos nessa exposição. Parecia que Jesus estava vivo nessas pinturas, nessas telas. Tinha um tão lindo, com Jesus batendo a porta. Era uma imagem grandiosa do nosso Mestre. Mas um dos observadores, ao visitar essa exposição, achou aquele quadro tão lindo e pensou: quadro incompleto, que pena. Um quadro de uma figura de Jesus de uma forma tão bela, mas a porta a que Jesus está batendo, e parece que ele está assim com o ouvido encostado para ver se respondem alguma coisa. Então essa pessoa pensou: um quadro tão lindo, incompleto, sem maçaneta. E ele achou que ele deveria falar com o pintor, porque um quadro tão lindo e sem maçaneta, com aquela figura tão linda de Jesus, aquela porta incompleta. E ele foi conversar, teve coragem e foi falar com o pintor, com o autor daquela obra. E elogiou o quadro, e elogiou aquela pintura. Ele disse: mas que pena que tu fizeste incompleto, falta maçaneta, como é que Jesus vai entrar? Ele está batendo, e como é que ele vai entrar se não tem maçaneta na porta? Aí o autor do quadro disse: a maçaneta está para o lado de dentro, porque aquela porta só vai se abrir para Jesus entrar pelo lado de dentro. Quem está dentro da porta é que vai abrir, como o nosso coração, ele disse. Ele só vai se abrir para Jesus se nós quisermos. Então nós é que abrimos a porta para Jesus entrar. Por isso que aquela porta para o lado de fora não tinha maçaneta. E é assim, queridos, que acontece. Se nós quisermos que Jesus entre no nosso lar, nós temos que abrir a porta. E essa maçaneta está para o lado de dentro, quer dizer, a nossa modificação interior. Nós temos que fazer esse trabalho, esta modificação. E nós começamos dentro do nosso lar, fazendo esta modificação. E o Evangelho no Lar é nosso grande aliado. Vale a pena nós instituirmos. Como que nós vamos fazer isso então? Que dia a gente vai fazer? Que hora nós vamos fazer? Cada um de nós vai escolher o dia, o horário que é melhor para todos os membros da família. Então cada um de nós escolhe um dia. Talvez a maioria de vocês aqui já façam.
que bom. Mas vamos reforçar para os nossos amigos, para os nossos familiares que façam também. Então a gente escolhe um dia da semana, aquele dia que é melhor para todos os membros da família. Vamos convidar a todos. Se eles não quiserem, paciência, não vamos forçar. Vamos estender o convite a todos os membros da nossa família. E aí vamos ver qual é o horário melhor, que vai fazer com que todos possam, os que querem. Aquele que não quer, já falamos, não vamos insistir. Se tiver criança, vamos trazer as crianças também para o Evangelho no Lar. É claro que daí nós vamos mudar a obra que nós vamos ler se nós tivermos criança. Mas então nós vamos escolher um dia e um horário bom para todos nós da casa. Seja lá ele qual for. No momento que nós combinarmos entre nós, da família, o dia e o horário para ser feito o nosso Evangelho no Lar, já vai ser designada uma equipe de protetores para estarem no nosso lar naquele dia. E eles chegam antes. Eles chegam bem antes que nós e já vão fazendo a higienização do nosso lar. Já vão elevando a nossa energia do ambiente. E vão preparando então o ambiente para aquele horário, para aquele dia que nós estipulamos previamente. Cada um conforme o seu melhor para a tua família. Então, feito isso, escolhido o dia, nesse horário, a gente senta ou à mesa ou no sofá, como nós acharmos melhor. Nós vamos colocar um copinho de água. Então é bom que seja que tenhamos uma mesa para apoiar o nosso copo, né? Então a gente senta, coloca um copo de água e vê uma pessoa para fazer a prece de abertura. Não precisa ser sempre o mesmo. Vamos fazendo um rodízio. Se não quiserem também, não faz. A gente não precisa brigar e não deve brigar nesse horário. Então nós vamos fazer uma prece de abertura, aonde nós pedimos a presença dos protetores, aonde nós explicamos o que nós estamos fazendo, que eles estejam aí nos amparando neste momento. Aí, feita a nossa prece simples de abertura, a gente vai abrir. Nós, claro, indicamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é fácil da gente entender os ensinos de Jesus. Mas, quem quiser pode ler qualquer outra obra similar. Aquilo que lhe caia melhor, desde que seja uma boa obra. Se tiver criança no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles não vão entender. Então, mas existe tantas obras de boa moral, de cunho espírita, certamente a livraria possui, que são historinhas com uma boa moral. É excelente, porque então a gente lê a historinha e depois comenta a historinha, as crianças adoram. Então, vamos trazer sim a nossa criança e vamos botar não o Evangelho, mas algo que elas compreendam. Porque não entender não é bom, elas não vão querer daí participar e vão ficar choramingando. Se a criança é menor, vamos dar até nessa hora um desenhinho para ela pintar. Então, ela vai ouvindo e vai ocupando as mãozinhas. Aí a gente vai decidir, os pais decidem como querem fazer. Então, se faz isso, se abre, vamos dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, ou começamos do início e vamos até o fim, lendo um pedacinho por noite, por dia, seja lá quando nós escolhermos para fazer a nossa reunião. Então, se nós escolhermos de ler o Evangelho do início ao fim, um pedacinho por semana, ou abrimos ao acaso e lemos aquilo que caiu naquela noite. Vamos ler e vamos comentar com os nossos familiares. Cuidar muito para não fazer julgamentos ou crítica nesse momento. Porque é fácil nós vermos o defeito dos outros, né? Do nosso familiar. E é bom, a gente gosta de apontar aquele defeito. Muitas vezes a gente aproveita essa reunião para criticar.
Então abre sobre a paciência, diz, viu, ó, é para ti. Isso essa semana, olha o que tu fizeste. E aí já começa a briga. Não é esse o motivo. Se nós abrirmos a paciência, é para todos, porque nós temos mais ou menos os mesmos defeitos, né? Então, vamos ler, não vamos criticar ninguém e vamos tomar aquilo para nós. E vamos tentar, durante aquela semana, ser pacientes. Em todos os sentidos. Então, feito isso, aberto o Evangelho, estudado, nós vamos encerrar com mais uma prece, onde nós irradiamos para quem nós acharmos que está necessitando, irradiamos para todo o nosso país, para os nossos familiares, para os doentes, para quem nós quisermos. Aí a oração é nossa. Nós vamos orar para quem nós lembrar e quiser neste momento. Aí tomamos aquela água, porque ela já está energizada pelo plano superior, com aquilo que nós precisamos para aquela noite. Isso, queridos, é o Evangelho no Lar. Quanto tempo leva de nós? 20 minutos, 30 no máximo, na semana. Vale a pena, né? Vale a pena porque aproveitamos a reunião da família para conversarmos. Muitas vezes nesse momento, alguém que estava com algum problema do nosso familiar aproveita para desabafar, para dizer aquilo que está sentindo. E é o momento de nós nos ajudarmos, é o momento da família. Este vale a pena, custa nada, só um pouquinho de tempo, mas é um tempo muito bem aproveitado. Porque nós sabemos que na nossa família estamos juntos, muitas vezes para aprendermos a nos amar, para nos reajustarmos, para nos perdoarmos devido a erros de nosso pretérito. Então vamos aproveitar esses momentos para trazer os nossos filhos, as nossas crianças, para dar uma boa moral. Porque esse mundo que nós estamos vivendo, tão conturbado, tão cheio de problemas, de dores, de sofrimentos, mas nós não podemos privar as nossas crianças deste mundo. Eles vão para o mundo, mas se eles forem preparados moralmente, é muito melhor. E esse preparo inicia no lar. A evangelização vai ajudar muito, mas quem inicia a educação moral são os pais, é a família que inicia. E depois o complemento vai ser no centro espírita. Se está chovendo, que nem estava há pouco, nós não podemos privar nossos filhos de sair, né? A gente dá o que para eles? Uma sombrinha, um guarda-chuva, uma capa, um sapato. Nós temos que prepará-lo para o mundo, para quando está chovendo. A mesma coisa agora, né? Jogar o nosso filho no mundo sem um preparo moral. Quantos erros vão ser cometidos? Quantos erros acontecem hoje que, se a humanidade tivesse uma maior clareza dos ensinos de Jesus, será que cometiam tantas atrocidades? Então vamos preparar os nossos filhos para o mundo, dando uma boa moral. Esta começa em casa, e o Evangelho no Lar é nosso grande aliado. Nós vamos ter um aliado imenso fazendo o Evangelho no Lar. Ele vai nos ajudar a modificar os nossos filhos, certamente. O mundo vai também ser modificado, porque a modificação do mundo começa em cada indivíduo, começa com cada um de nós. E o Evangelho no Lar, falamos novamente, é o nosso grande aliado. Por quê? Porque ali nós vamos aprender os ensinos do Mestre. Vamos tentar fazer a prática dentro do nosso lar, para depois praticarmos lá fora. Muitos pais dizem
que eles não preparam os filhos com religião nenhuma. Deixa, porque os filhos vão depois, quando forem adultos, vão escolher o que quiserem, eles que escolham a religião que eles quiserem, que eles não têm o direito de fazer isso. Temos o direito e o dever. É uma grande loucura dos pais acharem que não devem dar uma educação moral, uma educação religiosa. Nós devemos sim dar uma educação religiosa. Quem de nós vai deixar de dar a educação de uma escola? A instrução. Nós obrigamos nosso filho a ir para a escola, se instruir. Nós também temos que obrigá-los a participar sim do Evangelho no lar. Porque ele vai aprender ali para se preparar para o mundo. E entre nós, como já falamos, vai haver uma maior harmonia, porque nós vamos tentar ser melhores. Então, queridos, que fique para hoje essa certeza que o Evangelho no lar, esta prática, criada ainda por Jesus, que realizou o primeiro Evangelho no lar, que nós possamos fazer disso uma prática semanal, tendo a certeza de que nós temos muito a ganhar com isso. Porque nós vamos aprender, nós vamos ser educados a praticar, e nós vamos, além de tudo, estar fazendo a caridade, porque estamos ajudando a outros espíritos necessitados que são trazidos. Então, vamos sim gritar juntos, fazendo a nossa oração, juntos, unidos, tendo a certeza que Jesus está lá, e não somos nós que está dizendo. Ele disse, Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu ali estarei. O que é isso? É a oração em conjunto. Vamos fazer, nós vamos gostar. É isso para a nossa noite.